Oi, este é o vídeo do 22º dia do Veda edição 2020 e o que temos para hoje é uma estreia dentro do projeto Contos do Meio-Dia, a nova coletânea para as segundas-feiras, e o livro da vez então será A Casinha de Boneca Mal-Assombrada e Outras Histórias Inexplicáveis. Temos aqui 7 diferentes autores estrangeiros, sim, a nos revelar histórias fantásticas, assombrosas, macabras. E a primeira será uma de Sir Arthur Conan Doyle, intitulada O Unicórnio. Não pretendo explicar o que aconteceu no dia 14 de abril deste ano, no número 17 da rua Betherley. Elaborar uma teoria me parece arriscado e leviano. Entretanto, o acontecido é real e ficará gravado em nossas mentes pelo resto da vida, como testemunharão 5 pessoas. Farei apenas um simples relato e depois mostrarei a John Moore, a Harvey Deacon e a Sra. Delamere, e o texto só será publicado com a aprovação de todos eles. Assim começa O Unicórnio, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, que claro, todo mundo sabe que escreveu Sherlock Holmes, uma grande de suas criações. E temos aqui uma história completamente diferente de um detetive, né? Porque na verdade, como vocês podem até perceber, né, o narrador aqui dessa história, de nome Markham, ele logo diz, né, ele não quer explicar exatamente o que aconteceu, ele só quer narrar os fatos. O que aconteceu com ele estava presente também, essas 3 pessoas que ele menciona, e mais outras 2. A senhora Deacon e também um francês que aparece um pouquinho depois, quando a história já se inicia. O nome dele é Paul Leduc. Paul Leduc. Bom, o que importa é que todos eles estão envolvidos com aquela coisa do ocultismo. Depois ficou mais conhecido como espiritismo, por exemplo, né? Mas eles gostam de se dedicar a esses conhecimentos e lá pelas tantas, né, eles decidem que aquele grupo de pessoas ali, todas confiáveis, deve realmente partir para algumas experiências a respeito dessas coisas. E naquelas também, né? Não vamos colocar isso para fora, trazer gente que não conhece exatamente o assunto e exatamente a gente pode não confiar muito. Acontece que justamente esse francês que aparece um pouquinho depois na história é alguém que ninguém conhece. Apareceu do nada ali, claro, convidado por uma dessas pessoas envolvidas ali, um dos amigos, né? E claro, ele é o ponto que faz com que as coisas mudem um pouco de figura. Quer dizer, muda um pouco de figura não. Na verdade, tudo estava começando, para falar a verdade. Uma coisa também curiosa que a gente deve levar em consideração é que a pessoa mais relacionada a esses pontos de ocultismo é justamente a senhora Delamere. Ela é uma espécie de clarividente, e dizem eles, né, que precisa ter uma pessoa clarividente dentro dessas mesas de espiritismo, ocultismo e coisa e tal. Bom, na verdade é aquela coisa tradicional, né, de sentar todo mundo a uma mesa, né, e depois, né, quando já está participando esse tal francês, o Paul Leduc, ele diz, né, vamos fazer essa sessão aqui com as luzes apagadas. E todo mundo pergunta, pra quê? Pra quê? Não, é pra dar um clima também, sabe como é que é, né? Enfim, o que vale é que lá pelas tantas a sessão começa, eles começam a se concentrar e de repente uma luz luminosa surge em cima da mesa, meio esverdeada, e sim, vai aparecer uma espécie de espírito ali naquela roda. Bom, claro, eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Um pouquinho sinistro. Minha avaliação do texto. Bom, essa primeira história que nos é oferecida aqui nessa coletânea de histórias assombrosas, com certeza ela tem um quezinho de meter um pouco de medo, porque nós estamos no terreno daquelas coisas não muito bem definidas. E aquela coisa clássica, né? Uma sala escura, todo mundo ali sentado em volta de uma mesa, de mãos dadas, e de repente coisas começam a acontecer. Bom, teve aquela manjada, né, da luz, né, que se forma em cima da mesa, aquela coisa brilhante, esverdeada, né? Sempre tem que ter uma corzinha que mete medo também, né? Mas enfim, o que importa é que sim, depois de um certo momento aparece um tal espírito por ali, falando, claro, através, né, dessa senhora Delamere, que é a clarividente, mas na verdade é a pessoa que recebe lá o espírito da vez. Aí, aliás, começa uma parte um pouquinho chata aqui dessa história, porque fica apenas uma conversa, e naquelas, sendo todo mundo ali curioso a respeito desse assunto de ocultismo, né, fica papiando com o cidadão que a gente nem sabe quem foi que apareceu, né, porque ele, alguém pergunta, né, mas quem é você? Ele diz, não vale a pena saber quem eu sou, mas sim o que eu vim fazer aqui.
Quando o outro pergunta, e o que você veio fazer aqui, né? Veio fazer mal pra gente? Não, fazer mal ou bem é uma questão de como você deve interpretar as coisas. Ou seja, né, esse espírito que baixou por ali é daqueles que ficam meio que evitando conversa. Eles querem criar o clima, mas não querem dar detalhes de nada. Ou seja, fica várias páginas sempre nesse chove no óleo, né? Alguém, uma dessas pessoas ali que estão participando da sessão, estão fazendo perguntas, as perguntas que são respondidas são todas com respostas assim bem vagas, ou seja, não há definição de nada. Ou seja, o texto ele cai bastante. Depois que teve uma certa abertura, que também foi meio, um pouquinho estranha para falar a verdade. E aí tem uma certa conexão com o tal do unicórnio, que é o título aqui dessa história. Aliás, vale dizer uma coisa, aqui quando a gente vê o título do conto, a gente tem uma marcação que é uma adaptação do conto Brincando com Fogo. Ou seja, provavelmente o autor, Sir Arthur Conan Doyle, já havia escrito uma versão anterior e depois ele a refez e rebatizou como o unicórnio. Mas enfim, o que é esse tal unicórnio? Bom, justamente uma dessas pessoas que estão participando ali daquela reunião possui alguns dotes de pintura. Então ele está desenhando exatamente algumas figuras sobrenaturais. Não é revelado exatamente quais são essas figuras, mas uma delas é justamente um unicórnio. Inclusive, o próprio narrador aqui da história, o Markham, ele quando bate o olho na pintura, né? Está lá as duas senhoras junto com o pintor, ele olha assim e fala, ah, bonito cavalo. Claro, o autor da pintura fica revoltado, não é um cavalo, isso aqui é um unicórnio, tá vendo que tem um corno ali na testa dele? Ah, é, verdade. Tem uma situação um pouquinho engraçada, mas no fundo quando você vê esse detalhe da cena, você fala, tá, e daí? O que tem a ver o unicórnio que está desenhado, pintado na tela que o sujeito está fazendo, e o que isso tem a ver com a história em si? São coisas bem deslocadas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a gente percebe isso muito fácil, né? Porque a gente não sabe por que eles estão ali reunidos. Claro, questão sobrenatural, ok? Ele desenhou, pintou seres sobrenaturais. Tá, mas e daí? Claro que há um desfecho aqui nesse conto que vai unir uma coisa com a outra. Obviamente, eu não vou dar nenhum detalhe a respeito de como se procede o desfecho da história. É curioso. Digamos que o conto passa por um patamar completamente diferente daquela coisa meio sonolenta no primeiro momento, das questões da pintura em si, depois do outro segundo momento, onde temos apenas as pessoas reunidas em volta de uma mesa e aparece o tal espírito lá que é meio mandrão, não fala nada do que todo mundo quer saber, e aí sim, na terceira parte dessa história, que a gente pode sim colocar como clímax dela, aí há um belo de um perrengue que acontece ali com todas as pessoas presentes, os senhores e senhoras. É uma confusão digna de nota, mas mesmo assim você fala, ok. Aliás, também a gente precisa dizer, essa cena agitada, sem dar muitos detalhes, realmente a gente fica, poxa, está acontecendo algo interessante, mas nunca chega em algo mais profundo, digamos assim, sem usar palavras que vocês possam deduzir o que está acontecendo por lá. Mas na verdade, enfim, tem uma cena que, opa, agora o conto vai. Mas, mesmo assim, ele não chega quase a lugar nenhum. E depois desse perrengue todo que essas pessoas passam, o final é bem meia boca. Porque na verdade, ele retoma exatamente o princípio que já é exposto por esse texto que eu li para vocês agora, que é a abertura do conto. Literalmente, o narrador falando que vocês acreditem se vocês quiserem, na verdade, tudo isso aconteceu de fato. Eu estou aqui apenas para dizer o que aconteceu. Vocês podem tomar as suas próprias conclusões. Ele volta a dizer isso exatamente, em outras palavras, ao final do texto. E você fica sem um final assim mais conclusivo, principalmente em relação àquela coisa estranha que aconteceu por ação ali na terceira parte da história. Ou seja, um conto que oferece três momentos assim, interessantes, mas também mais ou menos ao mesmo tempo, e você fica mais na curiosidade em saber se aquilo vai render ou não. Nos três momentos você fica realmente achando, vai e não vai e não vai, e na terceira, ah, agora foi, mas também não chegou em lugar nenhum. Então você fica sempre com essa situação que o conto não atinge o seu objetivo, ou atinge, né? Porque na verdade era muito comum lá nos tempos, quando foi escrita essa história, eu não tenho exatamente qual é a data de publicação, nem do primeiro conto, né, original, o tal Brincando com Fogo,
E, sim, naquele tempo havia um grande interesse justamente pelas coisas do ocultismo. Muita gente se interessava. E claro, né, no fundo tudo isso virou uma religião, o espiritismo, né? Só que lá naquela época era uma crescente. E principalmente, né, os franceses entendiam muito disso. Por isso que tem esse personagem francês aqui nessa história, que obviamente se passa em Londres, né? Já que estamos com uma história de Sir Arthur Conan Doyle, com certeza tudo acontece lá nas ruas londrinas. Mas de qualquer forma, assim, havia um grande interesse naquela época e as histórias eram sempre assim meio nebulosas. A própria apresentação dela, a estrutura básica da narrativa é essa, oferecer apenas um painel misterioso onde você vai se envolver com aquilo e talvez vá procurar informações mais. Ou seja, a maioria das pessoas também que escreviam sobre esse assunto, na verdade, queriam instigar os outros a procurar um pouco mais. Por isso que, na verdade, essas histórias elas não são objetivas. E, aliás, vamos colocar, né, o exato oposto do que é o grande personagem do Sir Arthur Conan Doyle, o Sherlock Holmes, que era um cara que realmente às vezes pegava alguns casos que eram sobrenaturais, mas depois ele destrinchava tudo e se descobria que era apenas um trambique, às vezes, em muitas das situações. Se eu não me engano, aqui mesmo dentro do projeto Contos do Meio Dia, lá no ano retrasado, eu vi um texto do Sir Arthur Conan Doyle que era justamente era com o Sherlock. Acho que era com ele, ou era um outro personagem, agora não me lembro, mas acho que era com o Sherlock Holmes, sim. E realmente tinha uma questão assim, meio estranha, nebulosa, esquisita, talvez assombrada, talvez sobrenatural, e no fundo, era só uma malandragem de um sujeito lá muito de um esperto. Só me lembrar, eu coloco aqui em cima a resenha que eu fiz a respeito desse conto. Acho que foi em 2018 que eu fiz a leitura, se eu não me engano. Mas enfim, o que vale é isso. Essa história realmente é o oposto do tradicional, do grande personagem desse autor. Ou seja, ele não destrincha nada, ele não esclarece, ele só instiga os leitores a procurarem mais um pouco a respeito disso. Com certeza existiam muitas histórias assim, que apenas ficavam nesse chamariz, nessa provocação. Ou seja, gostou? Depois a gente oferece um pouco mais, semana que vem aqui, nesse jornal, aqui, naquela revista Colar, sempre as histórias nessa base. Com certeza foi assim lá naquela época. Por isso que essa história, ela realmente, ela não chega a lugar nenhum, porque ela, literalmente, ela não quer chegar a ponto algum. Ela só quer instigar. Isso, no fundo, pelo menos na terceira parte, é bastante atraente, mas não dá para dizer que é um grande de um texto, com certeza não dá. Portanto, para O Unicórnio, escrito por Sir Arthur Conan Doyle, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Apenas uma história um pouquinho acima da média e fica por aí. E bom, daqui a 5 dias voltamos para mais um texto aqui de A Casinha de Bonecas Mal Assombradas e outras histórias inexplicáveis. Dessa vez, um texto do escritor francês Émile Zola. Vamos ver se dessa vez mete mais medo na gente. Bom, mas amanhã temos uma história talvez um pouco mais saliente, cheia de ironias, com mais com outro conto de Saki, esse autor que trabalha muito com as questões inglesas. Também já que tivemos uma história inglesa aqui, né? Mas Saki é um autor sempre divertido, com certeza, a conferir no texto de amanhã. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Edil, edição 2020, que está dentro do Veda Edição também 2020. E tchau!